Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia, Deus. Bata palmas para o Senhor, amém, povo de Deus. Glória a Jesus. Então, nesse momento, graças nós damos ao Senhor pelo ar, pela oportunidade, pela liberdade de nós estar hoje podendo se alegrar. Onde a vida nesse momento está triste, qual o Senhor deu hoje a oportunidade de nós estar aqui se alegrando com momentos bons e contagiantes na vida do ser humano. Então essa gratidão, nós não devemos ficar com ela só na mente ou só da boca para fora. Mas seja grato ao Senhor todos os dias da sua vida pela oportunidade que Deus está lhe dando de respirar sem um aparelho, de andar sem a ajuda de uma muleta ou de uma cadeira de roda. Seja grato ao Senhor. E como eu agrado ao Senhor? Se você ainda não sabe, procure os instrutores espiritual que eles vão lhe instruir, ou medite na Bíblia, e você vai aprender o que fazer para agradecer a Deus. Amém? Para agradar a Deus. Então, graça eu dou por esse momento, que qual Deus está dando aqui para nós, todos. Não é um momento só do casal, mas de todos nós. Que esse momento é feliz. E quem ama a Deus e quem ama o próximo fica feliz com a felicidade do outro. Quem está feliz nesse momento, bata a palma e dê uma glória a Deus. Que essa felicidade ela não seja fingida, mas seja verdadeira dentro dos nossos corações. Amém? Então você que puder sentar, pode sentar, amém? Para não se afadigar muito. Traga aqui as cadeiras dos noivos, tá bom? Amém? Eu sei que nesse momento tem pessoas que às vezes... Deixa um pouco. Amém? E o certo também da cerimônia, ela não é um culto. Pode sentar. Mas esse momento, eu quero trazer aqui algo da parte do Senhor, que Ele não vai falar somente com esse casal, mas vai falar comigo e com você que está aqui nesta noite, tá bom? Então peço a concentração de vocês e a paciência um pouquinho para que Deus possa falar conosco, amém? Eu sei que tem pessoas que eles são imperativos, né? TDAH e outras coisas mais que têm trazido isso para prejudicar mais e mais a aproximação do ser humano para com Deus. E isso é a maior realidade que estamos vivendo. Mas que agora todo mundo consiga se controlar, tá bom? Respire bem fundo. E agora peça ao Senhor para falar com você, mas com a sua mente tranquila, porque com a sua mente conturbada fica difícil de ouvir o que Deus quer falar, tá bom? Então a Bíblia Sagrada, na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo ele fala para o povo de Tessalonicenses. Olha o que é que Paulo diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão de concupiscência, como o gentio que não conhece a Deus. O mais forte, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Amém? Paulo ali ele dava uma instrução, um ensinamento para o povo de Tessalonicenses, que a vontade de Deus era que todos possam se santificar, se afastando, saindo da prostituição. E foi uma das coisas que Deus viu que tinha que o ser humano, ou o homem e a mulher, cada qual tem o seu. É por isso que hoje existe família, e é por isso que existe hoje casamento. Dessa dádiva tão maravilhosa que Deus deu para mim e para você, que não estamos sabendo aproveitar. Essa é a maior realidade. Nós, casados, nós não estamos sabendo aproveitar aquilo que Deus deu a nós. Nós não estamos sabendo se aproveitar da forma certa, da forma correta. Ele deu cada um, o homem ele deu a mulher para o homem e deu o homem para a mulher.
e que cada um pudesse se confortar, ou pudesse ali aceitar aquela mulher que Deus deu a ele, aquele homem que Deus deu a ele, e se afastasse da prostituição. Só que, infelizmente, hoje a realidade da vida, e isso está ao contrário. E é por isso que está a destruição familiar. É por isso que aquilo que Deus fez para ser de gostoso e maravilhoso na vida do ser humano, muitas das vezes serve de pesadelo. Mas o culpado somos nós, porque Deus ele quer o melhor para mim e para você. Então Paulo ele dizia que nós, ou todos, se afaste da prostituição. Amém? E ele continuava falando que cada um possa manter o seu vaso em santidade e honra. Então, primeiramente, o ser humano aqui na terra, para manter o seu vaso em santidade e honra, que o vaso é seu corpo, você não pode usar seu corpo para prostituição. Você não pode ser um prostituto, porque você não é um corpo, você não é um vaso santificado para Deus. Seja você que é evangélico ou não, mas Deus, ele é dono de todo, ele é pai de todos, não é só do evangelho. E a palavra de todos, e a palavra é para todos, não é só para um, mas é para todos. Então, todos que estão aqui nesta noite, que possa aprender isso. Deus já lhe deu a sua. E se não deu, ore que ele vai lhe dar. E saiba zelar, saiba cuidar daquilo que Deus lhe deu. Amém. Mas vá buscar aquilo que Deus deu, não vá buscar a sua vontade carnal. Não vá buscar os seus desejos carnais, ou satisfazer aquilo que você quer. Não, vá buscar em Deus, porque tudo nós devemos fazer na presença de Deus. Amém. E possa manter o seu vaso, o seu corpo em santidade e honra. Porque o corpo quem vai comer é a terra, sinceramente, a terra vai comer. Mas dentro desse corpo há uma alma, e se essa alma não estiver sendo alimentada através do corpo, esse corpo a terra vai comer e a alma vai para o inferno. Amém? Então Paulo ele instruía o povo. Então o casamento, o homem é para arrumar a mulher para isso, para se afastar da prostituição. Mas hoje em dia, infelizmente, os casais não têm conseguido manter isso. Eles não têm conseguido se saciar somente com aquilo que Deus deu. E aí tem conseguido destruir uma nação, ou seja, um país, o mundo está sendo destruído por causa desse negócio. E Deus não quer isso para mim, nem quer isso para você. E nesta noite, você que ainda é um prostituto, você que é uma prostituta, se converta hoje. Se converta hoje na presença de Deus. E saiba pegar o seu corpo e usar ele em santidade e honra para Deus. Se Deus deu o seu marido para ter um momento íntimo com seu marido e sua mulher, normal. Mas jamais, nem pensamento passar para com outro. Porque isso Deus condena. E a vontade de Deus é que isso seja extinta ou saia do meio da raça humana. Que hoje, ali eu estava pedindo a Deus e Deus que me levou a esse tema. Para que todos os casais que estejam aqui, ou você que não ainda tem o seu marido, independentemente se você casou no cartório ou não, mas se você já tem uma vida a dois, saiba zelar, saiba cuidar daquilo que Deus lhe deu. E não use mais o seu corpo para a prostituição, porque Deus abomina. E aqui ele continua falando que você não viva na concupiscência ou na paixão da carne, como pessoas que ainda não conhecem a verdade. Mas todo ser humano hoje ele conhece a verdade, ele se faz de abestado. Porque hoje está na televisão, hoje está no rádio, hoje está no celular, a mensagem de Deus sendo pregada. Você pode não ter um conhecimento amplo ou maior, como deve ter, mas todo mundo tem um pequeno conhecimento que dá para você se desviar do mal. Mas, porém, você ignora o conhecimento. Como ali Oséias diz, uns erram porque falta o conhecimento, outros erram porque rejeita o conhecimento. E ele continua falando que esse aqui é o mais forte. E fica principalmente aqui para o casal. Ele diz, ninguém oprima ou engane. O que está acontecendo hoje na vida conjugal, um oprimindo o outro. E não era para existir isso. O casal, eles eram para amar, era para cuidar um do outro. Quando vê um passando um momento, era para abraçar, ajudar a vencer aquele momento difícil. Mas hoje em dia, o orgulho dentro do casamento, ele está tão grande que leva a oprimir ao outro. Muitas das vezes,
A mulher está passando pelo momento e o marido ele não consegue ajudar a mulher. Ele não consegue dar força para ela vencer. Ele ali faz oprimir mais ela, faz pouco, e tudo isso Deus está vendo. Fora os outros seres humanos. E a Bíblia Sagrada diz que os opressores são homicidas. Lá em João diz. Na Epístola de João. Lá ele fala que os opressores são homicidas. E os homicidas não entrarão no reino de Deus. Preste muita atenção, que tem muitas pessoas casando para não perder a salvação. E dentro do casamento eles estão destruindo a sua salvação. Tem muitos casais desse jeito. Eu vou me casar para mim não viver em adultério. Eu vou casar porque eu quero herdar minha salvação. Mas se não obedecer os mandamentos bíblicos, vai para o inferno casado do mesmo jeito. O certo é obedecer aquilo que Deus tem ensinado. Seja Deus. Se não obedecer aquilo que Deus tem ensinado, vai para o inferno casado com a aliança no dedo. Aleluia, Jesus. Não adianta estar pregando mentira. Essa mensagem serve para mim, serve para você, para todos que desobedecem a Deus. Não importa esse negócio, eu me casei, eu vou para o céu. Agora eu decidi a ter uma vida casada no cartório, na religião. Mas se não obedecer a Deus, vai para o inferno do mesmo jeito. Isso eu posso afirmar dentro da Bíblia Sagrada. Não sou eu, porque eu não sou dono do inferno e nem do céu, para dizer quem vai e quem não vai. Eu posso dizer que quem desobedece a Deus, lá tem lugar para ele. Mas quem obedece tem lugar no céu. Louvado seja Deus, aleluia. E essa é uma realidade que muitos líderes religiosos ele não querem falar no momento da cerimônia. Mas é o momento mais importante para nós falar aquilo que deve ser falado para levar uma mente mais aberta. Para ter a certeza que amanhã o que acontecer, o líder religioso está livre do sangue. Porque foi pregado. Eu posso casar 10 ou 20 pessoas, mas eu não tenho mais a responsabilidade de ficar mantendo e levar ele para o céu. Ele tem que saber a obrigação dele deve fazer para ir para o céu. Esse é um passo de a gente caminhar para o caminho do Senhor. Mas não diz que nós vamos só com isso. Ainda é uma longa história. E a opressão, ela está dentro do casamento, destruindo o casamento. Não só o casamento, a família. Uma mulher oprimida, um homem oprimido, as crianças, os filhos, todo mundo está oprimido, a família ao redor, até os vizinhos que conhecem a história também se oprimem. E leva um sofrimento estendido à raça humana. Uma geração criada com opressão, sofrida, rancorosa, angustiada, porque isso está acompanhando e está vendo dentro de casa todos os dias. Além de você estar levando a perdição para dentro de você, você está levando e plantando dentro da família. Então, a partir de hoje, você que é casado, entenda isso. Não oprima o seu marido nem sua mulher. Tem formas de resolver os problemas da vida. Não é na hora, não é com um dia nem com dois. Paciência, mas tem que ser resolvida. E quando for resolver o problema da vida, não leva o teu eu. Não leva o teu egoísmo, a tua soberba, a tua ignorância, a tua brutalidade que tu aprendeu no passado. Tem que levar o Espírito Santo de Deus que tu conheceu a partir do momento que tu conheceu a Deus. For conversar com teu marido, ou com a tua mulher, com teu filho, Espírito Santo, pode convidar. Ore. Espírito Santo, eu quero conversar com a minha esposa porque aconteceu algo e eu não gostei e eu quero resolver isso. Mas eu não tenho capacidade. Vamos comigo? Ore, se o Espírito Santo concordar, vá lá e que o problema vai ser resolvido. Mas o teu eu, o teu egoísmo, a tua prepotência, a tua brutalidade, enterra ela ou manda-se embora e não vai com ela, porque tu vai destruir o teu relacionamento. Tu vai destruir uma caminhada que tu construiu há muitos anos. Tu pode perder em uma conversa, ou tu pode perder numa palavra, ou tu pode perder numa atitude. E isso é que os casais estão fazendo, oprimindo uns os outros e matando o casamento. Cada opressão, você está diminuindo o longo prazo do seu casamento. E diz que não engane. E o que está acontecendo hoje dentro dos casais? Muita mentira, muito engano. E que aqui, no momento dessa religião, que haja verdade dentro do coração desses casais. E no momento que fizer um compromisso, um com o outro, eles estão fazendo também com Deus. E que eles possam olhar para cima todas as vezes que vier um momento difícil e se lembrar do compromisso que eles fizeram um com o outro e com Deus. Que seja sincero, que seja verdadeiro, porque o inimigo vai querer levar que eles mentiram para o outro. Mas Deus quer colocar dentro do coração deles que é a maior verdade que um tem que prometer um para o outro.
Amém, povo de Deus? Que a mentira dentro do casamento hoje seja repreendida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se você tiver coragem, bate aí no teu cônjuge e diz para ele: ó, a mentira, a partir de hoje, ela vai ser expulsa do meio de nós. Pode dizer, se você tiver aí fé, se você for um profeta, profetize hoje. A partir de hoje, a opressão, a mentira, ela vai ser retirada do meio de nós, em nome de Jesus. Bata aí no seu cônjuge aí, tem medo não. Em nome de Jesus. Que a partir de agora ele vai sair crente. Eu repreendo agora no A mentira, ela tem que sair do meio de nós. Eu te repreendo agora mentira em nome de Porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele fez um só. Amém? Depois que você une uma mulher e a mulher une o homem, passa a ser um só. Então você não quer ser enganado, você não quer ter mentira para você. Então seja assim. Você diga assim: pastor, como eu vou tratar a minha esposa para o negócio melhorar? Vai ler lá em Efésios que diz: tratai a sua esposa como Cristo trata a igreja. Não vai observar o pastor não, viu, como trata a igreja. Felizmente nós pastores hoje, nós não tratamos a igreja como é para ser. Essa tem que ser a realidade. Vá observar como Deus cuida aí da igreja. A Bíblia está dizendo é Deus, não é o pastor. Eu vou observar o pastor, como é que ele cuida da igreja, eu vou cuidar da minha esposa. Você vai se ferrar. Vai observar dentro da Bíblia Sagrada como Cristo cuida da igreja. E foi assim que ele disse. Que quando você observar como Cristo cuidar da igreja, você vai aprender a cuidar da sua esposa. E as coisas vão melhorar. Porque ele diz, terminando aqui o versículo, que quando você oprime, quando você engana, o Senhor é vingador de todas essas coisas, não fique impune. Toda aquela opressão que você faz com a sua esposa, todas aquelas mentiras que você mente para a sua esposa e para o seu esposo, Deus está vendo tudo. E pode continuar mentindo. No juízo final, antes de ir lá, ele te pega. Amém? Seja verdadeiro. Se não quer falar, não é obrigado. Mas tem que andar na verdade. Porque mesmo antes de você falar, Deus conhece o que você fez, ou o que você está pensando, ou o que você vai fazer. Então, tendo esse texto hoje, eu quero que todos os casais, e você que ainda vai casar, abra sua mente o que é um casamento, é negócio sério, não é brincadeira. A Bíblia diz que até a morte, é muito forte, até a morte que nos separe. Amém? Então, que todos vocês venham entender. E para manter o casamento com alegria, porque as tristezas elas vão vir. Amém, povo de Deus? Tristeza vem todos os dias, as lutas vêm todos os dias. Mas para manter o teu casamento de pé, você tem que convidar Jesus para dentro do teu casamento. Como convidar Jesus para dentro do teu casamento? Traga um pouco d'água aí para mim. A Bíblia Sagrada diz que teve uma festa de casamento e ali Jesus foi convidado. Amém? Jesus foi convidado. E quando Jesus foi convidado para aquele casamento, ali chegou um momento em que acabou o vinho. E a festa muito animada, muita gente. E ali, naquele momento que parar de servir o vinho para o povo, poderia o povo ir embora e acabar a festa, acabar a alegria. Mas Jesus estava lá. E Jesus fez um milagre. E quando Jesus fez o milagre, não acabou mais a festa, continuou mais alegre ainda, porque o vinho foi o melhor que Jesus transformou. Amém, povo de Deus? Foi o melhor que Jesus transformou. Então, quando você convidar Jesus para dentro do teu casamento, no momento que a tristeza vier, no momento que a opressão vier, no momento que a mentira vier, você convida Jesus e a tristeza não acaba, porque nada daquilo vai ter mais poder dentro da sua vida. Nada vai ter mais poder dentro do teu casamento, porque tu é uma mulher e um homem diferente. Amém? Louvado seja Deus.